Pessoal, vou ler só um pedacinho do Bem-aventurados os aflitos, de O Mal é o Remédio, que daqui no Evangelho pode ser que muitas pessoas estejam precisando, hora dessa, aflito, obsidiados. Então, por vários motivos, né, a pessoa pode ser obsidiada. Então eu gostaria de ler um pedacinho aqui, desse pedacinho, desse, dos bem-aventurados os aflitos. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaços, escolheste vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la, porque reclama nesta hora, vós que pediste a fortuna e a glória, era para sustentar a luta e a tentação e vencê-la. Vós que pediste lutar contra o corpo e alma, contra o mal moral e físico, é porque sabeis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa, e que se dela saísseis triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre um noturno, e sua morte, ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível, a fé. Olhai para o céu, seu acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos. A vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal da salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais então. Não nos pergunteis mais então, pois qual é o remédio preciso pregar para curar tal chaga, tal úlcera, tal tentação, tal prova? Recordai que aquele que crê que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida por um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com seus selos aqueles que creem nele. Cristo vos disse: com a fé transportam-se as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé como sustentáculo será colocado sob sua egíde e não sofrerá mais. Os momentos mais fortes das dores serão para eles as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto este se contorcer sobre as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos hinos e reconhecimento de glórias ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que as almas se alegrem, porque serão abençoados por Deus. Então, gente, olha só coisa mais linda isso. Jesus nos ensina até na hora da morte a gente ter, se a gente é uma hora que é muito importante que as dores mais cruciantes que a gente sente na hora da morte, que o Espírito cantará louvores para Deus, para quem segue, quem o caminho de Deus, quem segue o caminho do bem. Então essas horas das dores, a gente assim, aprende a viver e aprende até a morrer. Olha só que coisa mais linda. E quando a gente explica que quando a gente estava em estados desencarnados, estados de espírito, a gente escolheu a prova que a gente queria.
para que a gente pudesse sair vitorioso dessa prova, e que se a gente escolheu porque a gente tinha condições de vencê-la. Então, nossa, é muito lindo isso. E qual que é o remédio para todas essas obsessões, para todas essas chagas que a gente tem do corpo? Qual é o remédio? É a fé. A fé que transporta as montanhas. A fé, meu irmão, é tudo. Quem tem a fé como garantia, como, como egídio forte que te sustenta. Se eu sustentar com a fé é tudo. Eu até esses dias, eu abri nessa página, eu falei, eu quero repassar ela, porque eu tenho, às vezes, tantas pessoas precisando de um momento de fé, que precisa, a fé é tudo. Então eu falei, não, vou fazer um videozinho, vou repassar essa página, porque é preciso. A gente às vezes, né, tá dando um minutinho de, 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 de alegria para uma pessoa que está sofrendo num momento desse, que é qual é o remédio? É a fé. Então, meus irmãos, firma na fé. A fé é o caminho para todas as obsessões, todos os obsidiados que estão sendo obsidiados, às vezes nem sabe que estão sendo obsidiados, a pessoa começa a beber, começa a brigar com a família. Às vezes tem um filho que está sendo obsidiado, que começa a entrar nas drogas, começa a entrar nos caminhos perdidos. Aquele filho que vinha tudo bem, trazendo tudo, as coisas certinhas, de repente começa a fazer as coisas erradas, porque às vezes está sendo obsidiado por espíritos ruins. Então, é a fé que move as montanhas, a fé que pode transformar isso e mudar isso, meu irmão. Então, muito obrigado a todos. Que hora a gente volta com mais alguma coisinha.